rede rádio web de bem com a vida, transmitindo ao vivo direto do Instituto Educacional de Bem com a Vida aqui em Curitiba. E hoje nós temos o nosso programa ao vivo agora com convidados muito especiais. Nós temos o professor Jorge Cunha, que está aqui no nosso instituto, e tem dois grandes colaboradores também. O nome do senhor Marcelo, fazendo a sua formação do Aikido no Japão. Nós vamos nos conectar com o salão. Boa noite, Jorge. Boa noite, Anderson. Boa noite, Marcelo. Boa noite. Então eu passo a conversa para vocês podem iniciar o bate-papo com a gente aqui pela Jorge, boa palestra. Obrigado. Boa noite. Obrigado às pessoas que estão participando da nossa apresentação hoje. Muito obrigado por terem vindo. Hoje vamos apresentar um Aikido um pouco diferente do que talvez vocês já viram até agora aqui no Brasil. Por outro lado, gostaria de deixar um pouquinho mais explicado. Nós somos instrutores de Aikido. Sensei é algo pelo qual nós estamos batalhando ainda. Mestre é algo que a gente ainda quer atingir. Estamos nesse caminho. Uma faixa preta ainda é a metade do caminho. Não é porque a pessoa atinge uma faixa preta, ganha uma faixa preta, ele já pode sentir que sabe tudo. É ao contrário, certo? A faixa preta é o início. É o início, até a faixa preta você não sabia nada. Depois da faixa preta você começa a caminhar pelo aprendizado de um instrutor, de um Shidosha, começa a caminhar pelo caminho que deve trilhar um mestre, um professor. Então ainda nós estamos nisso. E acredito que aquela pessoa, não só nas artes marciais, mas acredito que aquela pessoa que em qualquer fase da sua vida, em qualquer coisa da sua vida, que achar que atingiu o limite, que atingiu o teto, é o momento que começa a cair. É o momento que já não tem mais o respeito por si mesmo. Então, gostaria de deixar isso um pouquinho melhor explicado. Depois que explicamos isso, gostaria de apresentar Marcelo. Ele é faixa preta, se formou também no Japão. Marcelo, você poderia contar um pouquinho da sua história, uma coisinha breve, poderia se apresentar, por favor? Bom, boa noite a todos. Boa noite. Meu nome é Marcelo, eu fui ao Japão em 90, aí eu trabalhei em fábrica, como operário, e em 97 eu voltei ao Brasil, fiquei 3 anos, em 2000 voltei ao Japão e comecei a iniciar meu aprendizado no Aikido. E assim, existia uma barreira a mais para nós na questão do idioma, porque eu não sabia o japonês, né? Então a gente tinha que deduzir muitas coisas e com o tempo eu fui evoluindo tecnicamente e também no japonês, né? Aí, passados 9 anos, eu estava conquistando a minha faixa preta e já estava dando aulas para japoneses, em japonês, né? Tanto que na minha despedida do Japão, eu falei pro nosso professor que eu estava muito agradecido, porque eu aprendi muito mais que judô, do que aikido lá no Japão. Eu aprendi o idioma, que parte da cultura deles, né? E que se eu viesse um dia ao Brasil e fosse dar aula de Aikido, não seria exclusivamente para ganhar dinheiro, mas por gratidão. Eu não me essa gratidão, né? De ter aprendido tanta coisa assim, e por ter me tornado reconhecidamente pela minha família uma pessoa melhor, né? Então, a gente aqui no Brasil tem a e às vezes com razão de reclamar da situação, das pessoas, coisa e tal,
E essa é a minha contribuição, né, pessoal, para que as pessoas se tornem pessoas melhores, né? Espero que elas se tornem pessoas melhores, assim como a minha família, os meus amigos dizem que eu me tornei, né? Então é por isso, nem tanto pelo dinheiro. Obrigado. Obrigado mesmo. O Anderson também, gostaria de contar um pouquinho da história. Anderson, uma coisa breve. Boa noite a todos. Boa noite. Eu fui pro Japão em 2000, né? Fiquei no Japão em 2006. Entrei no Aikido, diferente do Jorge e Marcelo, o meu sensei foi, ele é o mais graduado no Brasil, o Sandan, então eu tive treino com ele, né? O Jorge e o Marcelo tiveram um treino direto com o sensei japonês, eu tive treino com o mais graduado, o brasileiro mais graduado. Então assim, eu peguei minha faixa marrom no Japão também, voltei para o Brasil, não consegui pegar preto porque eu tive que voltar para o Brasil por questões familiares. Mas assim, depois que eu voltei para o Brasil, o Marcelo voltou também, voltei a treinar com o Marcelo lá. E a gente treina em São Paulo, eu vou conforme no tempo eu consigo, né? Conforme o tempo eu consiga estar treinando. E eu ajudo o Marcelo a estar passando os treinos lá em São Paulo. Obrigado, Anderson. Claro, é uma pessoa que a gente não pode deixar de comentar, inclusive, porque eu devo muito do que eu aprendi ao nosso amigo Kawanishi. Ele é um brasileiro que mora em Maringá nesse momento. Ele não só é graduado no nosso Aikido, como em outras artes também. Esperamos contar com a presença dele em algum momento. O motivo pelo qual estamos aqui, inclusive, é porque existe a necessidade de compartilhar com pessoas todos esses anos de sofrimento, de aprendizado, de judiação que passaram com a gente. Há pouco vocês assistiram a alguns dos golpes que realmente algumas pessoas se assustam. Uau, tudo isso, será que eu vou conseguir? Acredite, quando eu entrei no Aikido, não entrei apenas porque eu queria aprender a me defender. Eu já treinei Karatê antes, de jovem treinei Kung Fu, inclusive, quando eu estava com 16 anos por aí. Só que eu estava atrás de qualidade de vida, sempre estou atrás de qualidade de vida. Estamos falando de uma arte que me fez emagrecer muito, minha esposa está aqui para testemunhar isso, inclusive. Eu perdi muito peso. Só depois que eu entrei a praticar Aikido e perdi peso, ela aceitou namorar comigo. Essa é a verdade. Porque antes ela falava que eu estava muito gordo. Obrigado pelo estilo. Mas realmente a minha qualidade de vida mudou e é nisso que a gente trabalha muito. Não é apenas uma arte para se defender ou machucar alguém em um momento muito necessário, só se for por supervivência. Supervivência mesmo. Eu vou morrer, eu tenho que me salvar. Só nesse momento deve ser utilizado. Antes disso, a negociação, conversar, saber evitar esse problema, saber evitar esse local perigoso é muito importante. Então eu acredito que o que vocês vão conhecer hoje um pouco, eu vou ler inclusive para as pessoas que estão na rádio. Vocês que estão aqui presentes conseguem ler o que está na apresentação, mas gostaria que a gente passe aos slides. Como vocês apreciam aqui, o Aikido, a melhor tradução achada para ele é o caminho de combinar as energias. Embora que Ai é unido, unificado, combinado, é o ajuste, o Ki de Aikido, o Ki é o espírito, a energia, o clima, o ânimo, a moral, o Do é o sentido, o trajeto, o caminho. A melhor interpretação, porque no idioma japonês eu trabalhei como intérprete há muitos anos. Ser tradutor é uma coisa, ser intérprete é outra.
interpretar o que está querendo ser passado não é apenas ler um símbolo e colocar um significado que a gente acha que é. São várias interpretações que ele tem. O que oficialmente foi dado para o Aikido é esse, o caminho de combinar as energias. É uma arte marcial japonesa, como muitos já devem saber, foi criada pelo mestre Morihei Ueshiba. Esse é o estilo que chega ao Brasil praticamente puro. Esse é o estilo que nós respeitamos muito, que é o Aikikai. É um estilo original, mantido de linhagem a linhagem. O nosso estilo é o que foi criado pelo nosso mestre Mochizuki Minoru Sensei. Mochizuki Minoru Sensei, antes de aprender o Aikido, ele, bom, as qualificações que aparecem na tela falam por si. Ele era um lutador nato, ele era um mestre de artes marciais. Imaginem um 10º dan, um 9º dan de Jiu-Jitsu. Não estou falando de Jiu-Jitsu, estou falando de Jiu-Jitsu, estou falando de Iaido, estou falando de Judo, estou falando do Kobudo, estou falando de Karatê. Vários dans em artes marciais diferenciadas. É por isso que o nosso Aikido ele é resultado, inclusive, de uma adaptação de várias artes marciais como o Aikido. Nós vamos mostrar para vocês alguns dos golpes, inclusive, no vídeo que foi gravado no Japão. Alguns de nós estamos presentes nesse vídeo, inclusive. E vocês vão poder apreciar que o Joseikan, que foi criado pelo Mochizuki Minoru Sensei, é uma vertente que ainda está começando a chegar ao Brasil através da gente. Okay? Muitas pessoas que já treinaram Aikido, inclusive que já viram o próprio Alexandre, que é o locutor e dono da rádio, ele já treinou Aikido e realmente ele admite que é um estilo bem diferente. Gostaria de que fosse entendido o nome do nosso estilo, é Seifukai. O que acontece? Durante a história, o filho mais velho do nosso mestre, o Mochizuki Sensei, ele foi para a França, levou o Joseikan para a França e no Japão ficou ninguém com o nome. Aí foi criado pelos faixas pretas que aparecem nessa foto o estilo Seifukai com a aprovação do criador do Joseikan. Ele deixou o estilo Joseikan para o Japão com o nome de Seifukai. Esse Seifukai é o estilo que nós treinamos. Inclusive está nos nossos os emblemas do nosso estilo. Vocês estão vendo esta logomarca aqui. Esse aqui é o Seifukai, que aparece na logomarca da nossa escola, da nossa linhagem. Está agora, o Japão está sendo comandado por um conselho de mestres, todos são mestres, os que aparecem à direita. Inclusive temos um mestre que está nos Estados Unidos, que vê os assuntos para estrangeiros, para o Aikido, para o nosso estilo fora do Japão. Nessa foto, vocês conseguem me ver, eu estou ao lado dos nossos mestres, o Sugiyama Sensei, o Namiki Sensei, ele mais um faixa preta que se formou junto comigo, a Sakura, a Sakura-san, ele treinou junto comigo e nos formamos juntos em faixa preta. Em fotos anteriores eu não conseguia pousar junto com eles, depois da faixa preta permitiram que se desse juntos nessa foto, essa cabecinha que está no fundo. Não é fácil, né? Lá é literalmente sair na foto
numa dessas fotos é porque o cara já tem... Tá, você pode sair na foto. já tem permissão para sair na foto. É mais ou menos isso. Já é dos nossos, né? Já é dos nossos, mais ou menos isso. Já você não desistiu, já você apanhou o suficiente, merece sair na foto. Mais ou menos isso. Aqui são trabalhos que aparecem nas revistas japonesas, nos jornais japoneses. Quando a gente mostra para os próprios japoneses, isso foi uma coisa muito anedótica, por um lado. Existem duas culturas se encontrando no Japão. Existe a cultura japonesa tradicional, dos avós, dos pais de idade mais avançada, e existe o Japão dos jovens, aqueles que nascem depois da guerra, depois que Estados Unidos influencia muita coisa o Japão, e muitos deles esquecem as suas raízes, esquecem de onde vieram. Isso abala a estrutura familiar também. Isso gera um abismo entre as famílias, netos que não respeitam os avós, que não dão valor ao que o avô fez pelo próprio país, até pela reconstrução do país. Você trabalhou forte na nossa cidade, fazendo apresentações da própria arte marcial para os próprios japoneses. Incrível, né? É anedótico mesmo, anedótico. Um estrangeiro sai na foto, mostrando para os japoneses as maravilhas que eles têm na própria terra e que muitos deles não estavam valorizando. Por esse e por outros trabalhos que outros senseis fizeram, porque nossos senseis fizeram esse trabalho forte, por esse tipo de trabalhos é que as escolas japonesas pedem para que as artes marciais voltem como substituto, como um complemento, inclusive, da educação física. Algo que há 50 anos atrás, há 60 anos atrás, era normal. Todo mundo fazia karatê com educação física, fazia judô com educação física. Se ele existia educação física, porque era o Aurita Assimilando. E o que acontece? Tudo isso nos fez meditar muito em como é necessário que seja passado aqui no Brasil também para os jovens. Não digo principalmente para os jovens, porque pessoas das nossas cidades precisam também pensar na qualidade de vida, precisam fazer movimentos diferentes, precisam aprender a fazer nosso alongamento, que é a base, inclusive, da saúde que nós estamos desfrutando agora. Uma disciplina, treinos focados em dar o seu melhor para a pessoa que está treinando com você, porque não é você que vai estar só aprendendo. Vocês, há poucos minutos atrás, viram aquelas pancadas que alguém recebe quando cai no chão. A verdade é que poderia se dizer, nossa, que sacana ele, né? Joga no chão, faz ele sentir dor. Mas ele está aprendendo a cair, ele está treinando a cair. E o outro está treinando o golpe. Só que chega um momento que se troca de lugar. Não é só você que joga, é você que jogava também. Então, existe não digo um ritual, mas existe uma etiqueta que deve ser seguida. Existe um pedido especial de por favor, que em japonês é onegai shimasu, para você utilizar a pessoa, o corpo da pessoa para treinar. Isso é muito importante. E é uma coisa mútua, otagain. Ambos têm que se esforçar para que o treino do parceiro seja o melhor possível. Ambos têm que cuidar um do outro. Desde ontem que estávamos trocando já ideias, o próprio Anderson, quando pega uma pessoa que está muito frouxa no treino de uma certa maneira, tem que ser alertado, né? O que você tem disso, Anderson? Sim, a gente tem
Paulo, a gente tem vários tipos de pessoas, né? E é isso que torna legal o Aikido. Cada pessoa tem um tipo diferente, então as técnicas têm que ser adaptadas para aquele biotipo. E nós temos nós temos uns jovens lá e a maioria dos jovens lá está na faixa de 13 a 15 anos. Então assim, quando eu tô lá no Marcelo, eu vejo o pessoal fazendo o corpo mole, eu já na hora falo, ó, arruma a postura. Por quê? Porque se ele começa a fazer rápido desde o começo, quando ele estiver graduando, quando ele estiver lá na frente, ele vai continuar fazendo errado. Então, a gente arrumando agora, lá na frente, a hora que ele for aprender a fazer o golpe, ele vai fazer o golpe certo. Então assim, desde o começo, a gente já começa a passar as coisas dele, porque começando certo, você vai terminar certo. Sim. E principalmente porque está preservando ele, porque muitas vezes a gente se machuca. Se você não faz as coisas certas na arte marcial, você acaba se machucando, você acaba machucando a pessoa que você está treinando com a pessoa. Então assim, por isso que a gente conversa, fala, pega no pé para poder fazer certinho, para não ter problema nem com a pessoa e nem com quem ele está treinando. É isso mesmo. Muito obrigado, Anderson. Aqui aparecem algumas fotos. Nós treinando no Japão. Dessa foto tem dois aqui. Nessa outra foto a gente vê o Anderson aqui no meio. Está com o Namiki Sensei, que é o mestre, por carinho, inclusive, do nosso senpai, do Paulinho. Todos esses treinos eles estão fazendo lá no Japão. Tem alguns deles que já são faixas pretas também. É gostoso ver como que eles começam a evoluir, não só dentro de uma arte marcial, não só dentro do crescimento pessoal. Sabia que até dá um orgulho a gente conseguir chegar a um país no qual muitos japoneses, inclusive, não conseguem. A gente conhece muitos japoneses que têm na veia a raça, toda essa bagagem que todo japonês leva no sangue, e muitos deles não conseguem. Isso para vocês terem uma ideia de como foi fácil para a gente pegar uma faixa preta e uma faixa marrom. O Anderson ele é faixa marrom, mas ele já está pronto para o teste de faixa preta, na verdade. Acreditem que foram anos. Você tem quantos anos no cérebro? Só no Japão foram 9. Só no Japão não. Anderson, você? 10. Eu treinei 11 anos. Ainda continuo treinando. Eu tive várias paradas, inclusive, me machuquei, quebrei a clavícula. Eu queria pedir só em Sim, claro. Porque você estava falando a respeito das quedas, né? Sim. Nas artes marciais a gente tem várias metáforas. Eu podia passar a noite aqui falando das metáforas a respeito da queda na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Essa parte é importante falar, da parte filosófica da arte marcial também, porque é um dos pilares que sustenta a arte marcial. Tá? E é assim, tem frases, por exemplo, que ele fala, cair 1000 vezes, mas levantar 1001. Né? Quer dizer que a gente pode dar vários tropeços na vida, às vezes de forma de nossa responsabilidade ou até de responsabilidade de terceiros, mas o importante é nunca baixar a cabeça, nunca desistir, é sempre levantar. Né? E essas quedas, a gente costuma falar também nas artes marciais, que são como os nós do bambu. Os nós do bambu, no crescimento do bambu, ele tem aqueles nós que são como as quedas no nosso desenvolvimento da arte marcial, do aprendizado da arte marcial. Né? São nós, são as partes duras do bambu, mas é o que torna o bambu forte. Né? Porque entre um nó e o outro é vazio. Então, cada vez que a gente cai, ou é derrubado, na verdade, assim, aquele que derrubou, né, pensar sobre esse prisma
coitado, né, caindo. O mais coitado é quem derrubou, porque não aprendeu nada, praticamente, né, para a vida. Aquele que caiu está levando uma grande bagagem lá para fora, pro dia a dia dele, né? É o que aprendeu mais. Isso vale ressaltar. Por isso que a gente treina bastante cair e cai até com certo prazer, porque é onde a gente está aprendendo realmente, né? A cair sempre, mas se levantar sempre uma vez mais. E mais forte, tá? E na próxima tu não me pega tão fácil. É mais ou menos isso. Marcelo, eu gostei muito desse exemplo que você colocou aquela vez sobre como você escreve a história da tua faixa, por favor. É assim, eu participei como examinador de um exame de faixa e depois que todos os alunos receberam as respectivas faixas, eram de várias cores, tinha azul, amarelo, verde, enfim. E nas considerações finais, o organizador falou, algum dos senseis para ele falar alguma coisa, só que era exame de faixa de judô. Eu também sou formado faixa preta de judô. E um dos senseis levantou a mão e falou para os alunos, né? Falou, essa faixa que vocês estão recebendo hoje, ela é de cor azul, ou de cor amarela, de cor verde e tal, mas ela simboliza um livro em branco. É você que vai escrever a história dessa faixa. É você que vai glorificar ou desonrar essa faixa no decorrer do seu aprendizado, né? Então, hoje aqui nós estamos aqui justamente escrevendo a história da nossa faixa, né? Como ele havia dito no começo, nós estamos na metade do caminho, no início de um novo aprendizado, né? De um mais profundo. Então a gente está se esforçando nesse sentido, de pode até não ser uma história de glória, mas uma história de honra, né? Que é um dos valores que a gente cultiva nas artes marciais. Um dos principais valores, né? É a honra. É a honra sem cair no ego, que estamos aprendendo com o nosso professor Alejandro de Negri, que está nos acompanhando aqui também. Hoje, muito obrigado a todos por estar com a gente. Qualquer sentimento elevado à potência ego, se transforma em pecado, né? Isso que estamos aprendendo. Gostaria de responder uma pergunta que, aliás, tem várias perguntas aqui de pessoas que estão escutando nossa entrevista pela rádio. Qual é a diferença entre o Aikido Aikikai e o Seifukai? É a pergunta de Joel Anderson, de Santa Catarina. A gente tem que tomar muito cuidado na hora de responder. Não pode ser uma resposta que denote querer se mostrar mais ou menos que alguma outra arte marcial. Nós respeitamos todas as artes marciais. O Aikikai, como eu comentava no início, ele segue as mesmas técnicas, a mesma filosofia idêntica do criador do Aikido, inclusive. Agora, a nossa técnica Seifukai é criada, é modificada por um lutador que teve karatê, que teve judô, que aprendeu o judô dele com o criador do judô, que é o sensei de Gorukan do judô. Estamos falando de uma pessoa que treinou o Kobudo. O Kobudo, o nosso mestre treinou o Kobudo, sétimo dan de Kobudo, ele já faleceu. Kobudo são o que explicava no início, as artes marciais originais. Depois elas se separaram em judô, em jiu-jitsu, em karatê, elas se separaram em várias vertentes, incluindo o Aikido do Aikikai. O nosso Aikido tem isso como diferença.
nós temos ataques, temos suki, temos, não digo que somos karatecas, porque também não seria esse o conceito certo, mas temos golpes que se assemelham aos golpes do karatê. Temos chaves do jiu-jitsu japonês, que são as que vocês assistiram antes e vamos voltar a demonstrar. Temos, claro, o princípio do Aikido, que é não enfrentar o golpe, é circular através dele. Isso te ajuda muito na vida também. Assim, o fundamento do Aikido é esse. Vocês vão assistir num vídeo que vamos passar pessoas que já treinaram Aikido, como volto a repetir, porque já foi falado sobre isso, sentiram uma diferença, estão se interessando justamente porque eles estão tendo um contato não só com um estilo diferente. Estamos falando de técnicas que elas funcionam realmente no momento apropriado. No momento apropriado. Quando é esse momento apropriado? Se um dia eu vejo que minha vida está em perigo, eu vou usar para salvar minha vida, a vida de alguma pessoa, quando for um extremo de perigo, para minha família, para alguma pessoa que eu veja que o perigo de morte é iminente, aí vou usar. Vocês vão apreciar que golpes a gente vai aplicar aqui. Realmente não existem esses golpes no Aikido. Só que a diferença básica é isso. Nós somos uma mistura de várias artes marciais, tendo como eixo principal as técnicas e filosofia do Aikido. Eu acredito que devo ter respondido essa pergunta. Você teria algum comentário, Marcelo? Já que você... Tudo bem? Tudo bem. Consegui explicar então? Basicamente isso. Temos a lei de fortaleza. Esta arte marcial, Aikido, é contraindicada para mulheres. O Aikido, esta nossa técnica, é contraindicada para mulheres. A verdade, eu digo que se esta nossa técnica fosse criada só para homens fortes, só para homens que saberiam se defender, eu não estaria praticando aqui, não estaria nem tentando ensinar. Essas artes foram desenvolvidas justamente para que pessoas com menos força, pessoas que estão mais expostas, porque vamos combinar, se um assaltante vê das pessoas que estão aqui nessa sala, 1,80 m, fortes, com uma postura diferenciada, ele calcula, e aí ele vê uma mulher e ele vai escolher, como se fosse um caçador de uma caça, vai escolher a pessoa mais frágil, a pessoa que tem menos possibilidade de se defender. É justamente por isso que nossas técnicas têm que funcionar na vida real. Não é apenas o cultivo de uma arte marcial que vai nos trazer um benefício para a saúde, não. A nossa é defesa pessoal, literalmente. Só que, por incrível que pareça, uma das primeiras coisas que nós fomos ensinados a treinar é correr. No tempo que eu comecei, o nosso Namiki Sensei, nosso mestre Namiki, ele ensinou a gente a correr. A correr? Você tem que fugir. Aprenda a correr. Como assim correr? Eu estou treinando para não correr. Estou treinando para que não me veja como um frouxo, porque que eu vou aprender a correr. Se aparece uma briga, por que eu vou correr? Se aparecer um e eu tenho que me defender de qualquer jeito desse um, eu acho que a gente dá conta de um. Quando aparecem dois, gente, somos humanos. Nós podemos dar conta de dois, dependendo, mas estamos preparados, por exemplo. Se a gente corre, primeiro, se evitou o problema e ninguém correu atrás de você, ótimo. Acabou o problema por aí. A gente nunca vai pedir para uma mulher que treine com a gente, saia procurando encrenca na rua, porque se ela já é um cara de 1,90 m, que treinou uma arte marcial,
e ela sair querendo arranjar encrenca e ela tomar uma postura de lutadora, ela vai ter problemas. Porque o cara é enorme. Ela tem que ter esta arte marcial como uma arma secreta. Não é algo que tem que sair sendo mostrado. É minha arma secreta. No momento que o cara estiver pronto para me estuprar, eu vou saber me controlar até certo momento, e quando ela precisar utilizá-lo, é para salvar a vida dela. Porque se alguém vai estuprar, geralmente não deixam elas vivas. Né? É nesse momento que ela vai usar. E é a vida dela ou a do cara. Então, do estuprador ou daquela pessoa. Entendem qual que é o grau de aprendizado que a pessoa tem que ter? O grau de autocontrole, inclusive. Então, sim, ao contrário, nós nos sentimos muito contentes, nós dedicamos muito quando vem a treinar uma pessoa que precisa da nossa disciplina, do nosso treinamento, do autocontrole, inclusive, das nossas técnicas. Claro, nas mãos de um homem responsável, estas técnicas também vão ajudar, incluindo no desenvolvimento pessoal. A gente não gostaria de treinar boxers, lutadores que já pela constituição física deles, inclusive, ninguém mexe com ele. Imagina um lutador que está derrubando um monte de gente lá no MMA e tudo eles. Ele caminha na rua, ninguém quer mexer com ele, claro. Imagina, só a postura dele já passa isso. Agora, uma senhora, uma mulher, uma criança, um homem menos forte, claro que ele vai precisar de ter uma arma secreta em algum momento. Então é basicamente ao contrário, não é contraindicado. É especialmente indicado para mulheres. Concorda com isso, Marcelo? Anderson? Sim? Essa é a base, certo? Muitas técnicas assim que a gente passa, especialmente para mulheres, porque você não usa força, é só com o movimento da pessoa. Então, assim, muitas, eu digo, não digo todas, mas assim, a maioria das técnicas que a gente passa, a mulher consegue fazer e assim, a gente consegue passar técnicas específicas para mulheres, né? Porque a gente sabe que o biotipo da mulher é menor, a mão é menor, então a gente consegue passar tipos de técnicas para que a mulher consiga se defender em algum tipo de ataque, alguma coisa do tipo. Muito obrigado. Aqui tem uma pergunta bem especial e vamos caprichar em responder. Me ajudem com isso, por favor. Vocês também têm experiência com isso. Como o Aikido pode ajudar um adolescente agressivo a reduzir essa agressividade? Como o Aikido pode ajudar um adolescente agressivo a reduzir essa agressividade? Vou contar uma anécdota. Lá no Japão a gente tinha turmas e turmas de crianças, de jovens também. E muitos desses jovens que são mandados a treinar artes marciais no Japão são aqueles jovens ou crianças que na escola o professor não aguenta mais, o pai não consegue controlar mais, é aquele menino problema, é aquela criança ou aquele jovem que está com uma hiperatividade muitas vezes e fala, vai lá treinar e se descansa, e se cansa todo que você puder e volte tranquilo. Acontece que dentro dos nossos treinos a gente coloca nosso corpo a ser utilizado por essas crianças também. E eu coloquei minha mão à disposição deles para eles tocarem minha mão. Como se sente que uma criança descarrega uma energia, uma raiva, uma frustração muitas vezes, quando ele está socando a mão de alguém, quando ele está... Porque a gente cutuca ele a desabafar mesmo, a ele ser ele mesmo. E você sente como... Eu vi crianças, jovens, socando a minha mão, chorando. Entende o significado disso? Chorando. E dentro do tatame eles não respeitam muito. Eles sabem que entrou no tatame, eles têm que respeitar, porque aqui no tatame quem manda são nós. Vocês, pais, podem estar mandando com seus filhos do tatame para lá. Se vocês confiam na gente, a gente manda aqui.
E eles vão aprender a ter esse respeito. Eles vão aprender a descarregar, inclusive, muitas frustrações. Só que, basicamente, o que a gente cultiva muito é que se eles machucarem alguém na rua, baseados no treino que a gente faz aqui, ele vai ter sérios problemas, não só aqui. E pode correr até o risco dele sofrer uma, vamos falar assim, uma dedicação especial da gente. Porque ele precisa de uma dedicação especial nesses casos. Qual que é a tua experiência com isso, Marcelo? Você já tem jovens brasileiros treinando? Tem bastante. E é assim, por alguns artigos que eu li, pela experiência que eu adquiri nesses anos de bola para jovens e tal, eu percebi o seguinte, e até mesmo adultos. Normalmente a agressividade, a pessoa agressiva, ela é agressiva porque no fundo ela é insegura. Então ela adota essa postura agressiva que é para manter qualquer ameaça longe. Como todo ser, né, animal do reino da natureza, o homem, apesar de ser um animal racional, diferente do resto dos animais, ele não é, assim, nesse aspecto ele não é diferente, entendeu? Ele só se torna agressivo quando se sente ameaçado. Todo animal é assim, ele só vai te atacar se ele se sentir ameaçado. Caso contrário, ele não ataca por sadismo, não ataca por maldade, né? O homem, ele não é agressivo também, salvo desvios mentais, né? Ele não é agressivo gratuitamente, né? E como que a arte marcial influi na agressividade do jovem? Dando autoconfiança. A partir do momento que ele começa a se sentir autoconfiante, ele não precisa mais se firmar perante o grupo, porque o jovem é um ser que anda em grupo e ele tem que sempre estar se firmando nesse grupo. Não, que eu sou homem, que eu sou bravo, eu sou valente, eu sou corajoso, né? Eu sou o conquistador. Ele tem que ser sempre o melhor do grupo. Essa cobrança do grupo em cima dele, às vezes ele não consegue administrar isso e acaba, né, ferindo a autoconfiança dele e tornando ele agressivo, né? Ele treinando arte marcial, qualquer um que seja, ele adquire uma autoconfiança muito grande, porque ele vê que ele consegue fazer aquilo que é proposto, seja com o outro do mesmo porte físico, seja com o outro com um porte físico maior, ele consegue fazer o que é proposto, né? Aí ele vai adquirindo essa autoconfiança. Gradativamente, na mesma proporção, ele vai se tornando menos agressivo, né? É isso que eu acho, sim. Eu tenho presenciado muito casos assim, né? De crianças que chegam lá agressivas, vem, acha que judô é luta de socar, de chutar, coisa e tal, não sei o que lá. E aos poucos ele vai vendo que não é nada disso. Por que ele está fazendo isso? Me chutando, né? Chutando o professor, socando o professor. Ele, na verdade, ele não está fazendo isso em sinal de desrespeito a mim, porque ele não me conhece, não é pessoal, né? É porque ele está num ambiente novo, né? Que na cabecinha dele é hostil, porque é luta. Ele tem que mostrar para os outros que ele é bravo o suficiente, né? Que ele é corajoso o suficiente para bater na autoridade máxima em cima do tatame, para que os outros respeitem ele. Entendeu? Por isso que ele vem me agredir. Não é nada contra a minha pessoa, né? É contra a minha imagem, a imagem que eu passo, né? E aos poucos eles vão entender a dinâmica da aula, o sentido e tal. À medida que ele vai entendendo, vai adquirindo confiança e vai perdendo essa agressividade, até se tornar um cidadão íntegro, né? Equilibrado, né? Equilibrado. A gente aprende a ter esse equilíbrio. Você ajudou em alguma coisa, não? Tranquilo? Eu tenho uma experiência
experiência pessoal, inclusive meu filho Gabriel e minha esposa Alexandra, eles dois treinaram no Japão. Alexandre faixa amarela, inclusive, o Gabriel faixa azul. E outro dia aconteceu uma coisa com o Gabriel interessante. Ele recebeu uma broma de mau gosto na escola. E, gente, eu conheço o chute dele. Eu treino com ele. Eu sei que se ele tivesse dado um chute de raiva, um soco, um chute naquele piá que irritou ele, esse guri estaria com a perna quebrada. Porque até pra mim fica pesado o chute dele. Né? Ele teve o autocontrole suficiente para não tomar essa atitude. Eu gostei muito, fiquei orgulhoso. Eu gostaria que os pais se sentissem assim também. Orgulhoso de saber que se o filho se autocontrolou, é muito mais fácil socar, é muito mais fácil chutar. Eu quero ver quem é homem para controlar isso. Essa é a verdade. Precisa de muita coragem, precisa de muito caráter para controlar isso. Isso já nos aconteceu como lutadores na vida real, da gente saber que tem que morder a língua porque a gente pode machucar, a gente fica quieto. Então, esse desenvolvimento que aconteceu com a minha esposa, brasileira no Japão, extrovertida, Catarina e tudo mais, uau, ela realmente, eu agradeço, ajudaram a moldar o caráter dela. Ela saiu uma pessoa muito melhor desses treinamentos e todos nós sempre temos a crescer nesses treinamentos. Como não seria isso? Sim, na tradução que a gente trouxe para vocês, o Kihon, os fundamentos que são sempre divulgados, que são sempre repassados pelos nossos grupos, são, por exemplo, começa com: tenha gratidão e consideração pelos seus pais. Será que isso é algo que não deve ser inculcado, inclusive nas escolas? Certo? Seja carinhoso com seus irmãos. Estamos falando não só de irmãos de sangue, estamos falando do seu semelhante, do seu próximo. Cultive a harmonia no casal. São parte dos nossos fundamentos. Cultive a harmonia no casal. Se não cultivar também, imagina, a mulher faixa preta tem que cultivar a harmonia no casal, se não apanha. Cultive e acredite na verdadeira amizade. Da verdadeira amizade depende muitas vezes a supervivência. No meu trabalho, o Dr. Alejandro, que está aqui presente, sabe que eu sempre vivo em função disso. Eu vivo sempre olhando para as costas do meu companheiro. Sempre. Isso é uma filosofia de vida. Eu estou frente a frente com o Marcelo e o Anderson e eu sei que eles estão cuidando de mim. Eles estão olhando atrás de mim, onde pode ter qualquer coisa para me atacar, para me agredir, para me matar, para me machucar. E eu estou fazendo o mesmo com eles. E acreditem que isso é um princípio básico para negócios, para a família, para a amizade, para tudo. Só falar disso quando a gente se conhece. Pelo amor de Deus, eu conheço o Marcelo e não se larga, né? Há 20 e poucos anos passando por tudo aquilo. Desde o Japão. Né? Agir sempre com tolerância e moderação. Será que não é isso que está se apresentando no trânsito do Brasil, por exemplo? No trânsito de São Paulo, né? A gente tem que ter tolerância, moderação, muita. Seja solidário com os seus semelhantes, não seja indiferente, seja solidário. Chegamos no nosso bairro, aqui, não sei se seja característica da cidade, mas um vizinho não se falava com o outro. A casa de um estava sendo assaltada na frente e o vizinho da frente estava olhando e não falava, não fez nada. A gente chegou no bairro e começamos a mudar a história. Agora todo mundo se cuida, um escuta o alarme do outro, já sai. Por quê? A gente tem que ser solidário. Se a gente não tiver essa solidariedade entre semelhantes da mesma espécie, pelo amor de Deus, a gente tem que ter isso. Se esforce nos estudos e no trabalho. Será que a nossa arte não é boa para uma criança, para um jovem? A gente está pedindo que dê o melhor. Se esforce nos estudos e no trabalho. Seja cordial e cultive seu intelecto e valores morais.
seja cordial e cultive seu intelecto e valores morais. Prestativo com a sua comunidade. Sempre respeite as leis e normas, porque elas foram criadas para que nós, seres humanos, sejamos diferentes que animais e tenhamos um mínimo de convivência, que tenhamos linhas que nos façam respeitar os direitos e obrigações dos outros. No caso, esse aqui já é o segredo pelo qual muitos amigos brasileiros me perguntaram: nossa, como é possível que o Japão, depois do tsunami, do terremoto, 15 dias depois, as carreteras estavam boas, já as estradas estavam... Não é o governo apenas. Diz aqui, no caso de emergência ou catástrofe, seja voluntariamente solidário com o seu país. Esse é o segredo dos japoneses. Eu conheço, e eu acredito que vocês também conhecem, Anderson e Marcelo, japoneses que dedicam o seu trabalho de graça a arrumar parques, a limpar a rua, pegar uma vassoura. Quando é uma catástrofe, isso nem se fala. Não existe não existe vandalismo, derrubou a porta, está aberta porque caiu com um terremoto a porta, eu vou fazer um assalto em massa. Não é assim. Como digamos um saque, né? Um saque, não é assim. Em nenhum momento acontece isso no Japão. É ao contrário. Se a gente conseguisse repassar para cada uma das pessoas que se aproximem de nós, gente, não é só chutes, socos, golpes, não é só isso. Estamos falando de uma filosofia de vida que eu acredito que vai ajuda não só a pessoa, ajuda a todo o círculo de influência que vocês têm em volta. Isso eu tenho certeza. Ajuda a ficar vivo mais anos também. Se a gente ficar muito esquentado, dá um tiro no trânsito e pronto. Concorda com isso? Não só tiro, né? Um AVC, um infarto. É. É o pior inimigo, né? É o pior inimigo. Não mata tanto quanto os assaltos, o câncer, os derrames, os infartos. Isso mata mais que os assaltos e tudo mais. Então a gente tem que cuidar do nosso pior inimigo, que está dentro de nós mesmos. As artes marciais ajudam a isso também. Todas as artes marciais, né? Desde que sejam levadas, claro, com bastante tolerância, moderação, dentro do equilíbrio. Sempre a gente tem que perceber isso. Aliás, vale lembrar que é o que difere a arte marcial do esporte, né? Exatamente. O esporte é sempre eu preciso ganhar de alguém. Numa competição é assim. Na arte marcial você tem que sempre ganhar de si próprio, né? É sempre melhor. Eu hoje melhor do que eu ontem, né? O eu agora melhor do que eu há uma hora atrás. E assim por diante. É sempre contra você. E a seu favor ao mesmo tempo. Uma coisa que me marcou muito quando me formei em faixa preta foi o pedido que o sensei fizeram. Nunca estimule a competição no teu grupo. Ao contrário, estimule a solidariedade, o companheirismo. Porque se eu estudei num campeonato e imaginemos que nós três estamos treinando anos, existir um campeonato e porque eu estava no melhor momento, porque eu ganhei. Número 1, campeão. E eles? Eles treinaram junto comigo, se dedicaram a mim. Eles, tanto quanto eu, merecem essa vitória. Entende? Então essa posse de ganhador já não é artes marciais. Pode ser um esporte, mas já não é a filosofia de artes marciais. Porque não existe um ganhador. Muitas pessoas se sacrificaram para que saia um campeão. O segundo nunca é lembrado, na verdade. Só que não estamos falando de uma competição, né? Estamos falando de outra OTHN. Todo mundo tem que cooperar com o outro. Okay? Antes de passar o vídeo, gostaria de que podamos fazer uma demonstração, uma prática inclusive com vocês, algo que
gostaria de convidar vocês a participar em outra também, ok? Pessoas que gostariam de mim, para a gente mostrar uma das primeiras técnicas que são a base. Não se preocupe, não vai ter pauleira, é tranquilo, ok? Algum de vocês gostaria de participar? Michael. Fiquem à vontade. O Michael tá duro. Não se preocupe que não vai ter essa pancada. Tá, Gabriel. Ok? Vamos Olá, lá. Kleber. Mais alguém? Gostaria? Pode vir. Isso, vai, também, vai. Paizinho. Mais um, que temos 3 aqui que podemos fazer a demonstração. Mais um. Mais um, Alejandro? Pode vir? Ok. Por favor, pega o Alejandro. Pega ele. Pega mesmo? Pega, Alejandro. Em espanhol e em inglês pega. Normalmente, quando acontece alguma agressão, ela nasce como uma pegada, certo? Ele vem, pega da roupa, ele pega de algum lugar e já vai ao seguinte, né? Pega e já vai. Não é mais ou menos isso que acontece? Ou uma criança, imaginemos que você seja uma criança, o que faz o sequestrador? Ele faz isso com uma mulher, inclusive antes de levá-la para estuprar, ou sabe Deus que horrores podem fazer com ela, ok? Vamos partir pela técnica base, ok? Pegou no teu pulso, por favor, saia dele. Você já treinou artes marciais, não? Tente sair dele. Isso, ok. Tente sair dele. Começou a ficar difícil, né? Certo. Pega aqui, por favor. Com força. Você é forte, certo? Eu não vou fazer força, mas você faça força. Eu tirei tua força. Você consegue pegar? Não. Consegue. Pega com a outra mão. Com muita força. Ok? Eu vou. Eu não fiz força. Ok? Estou fazendo a demonstração simples. Pega com as duas mãos. Com as duas mãos. Você é forte, certo? E eu com uma mão consigo sair daqui. Tá sentindo como? Eu estou abrindo, pega. Eu estou abrindo a tua pegada, pega. Estou abrindo a tua pegada. Já não tem 10 dedos pegando aqui. Aqui agora eu estou saindo. Continua pegando, mais forte.
já estamos no final da apresentação, inclusive da programação da rádio. Agradecemos muito pela visita de vocês. Os que estão aqui podem assistir o vídeo que vamos passar aqui no telão, para que vocês conheçam o total. E as pessoas que estiveram na rádio com a gente hoje, muito obrigado. Muito obrigado à rádio, inclusive, porque nos cedeu o espaço e o tempo de comunicar para as pessoas que estamos em aulas. Vai estar sendo publicado no site e no Facebook, inclusive da rádio, de Bem com a Vida, a rádio de Bem com a Vida, que estão escutando agora. Eu agradeço muito a cada pessoa, não só pela atenção, por essa cara de vontade de querer aprender. Essa é a melhor recompensa para a gente. Muito obrigado, viu? Obrigado a vocês. Um saludo de palmas para ele também.